Olá, meus jovens e adultos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni. É um prazer estar aqui com vocês iniciando uma aula que tem como objeto de conhecimento, aula número 2, Jogos Esportivos, Coletivos e Individuais. Detalhamento, mini handebol e mini futsal. Então vamos lá, gente, venham comigo, vamos aí aprender um pouquinho sobre essas modalidades aí. Muito bem, gente, então vamos aí introduzir um pouco sobre os esportes coletivos, né? Esses esportes que são praticados de forma coletiva, ou seja, em equipe, em grupo, que tem como finalidade atingir uma meta, trabalhando sempre em conjunto, em ritmo de cooperação, todos juntos na direção de uma meta só. Então, para ilustrar bastante esse exemplo, né, de jogos esportivos e coletivos, nós vamos falar aí sobre o mini handball e o mini futsal. Então, o que é o mini handball? É uma atividade de iniciação aos princípios do handball, que visa trabalhar de forma adaptada, lúdica e integral todo o processo de ensino dos movimentos, ações, aplicações e particularidade dos mesmos aos jogos com ou sem bola para crianças de 5 a 10 anos de idade. Então, gente, a gente vai aqui tratar sobre esses esportes, mini handball, mini futsal, que são esportes que na sua base, na sua origem, eles são determinados para crianças bem pequenas. Mas por eles ser esportes de iniciação, né, são formas adaptadas de um esporte que eles pegaram, né, o esporte tradicional, adaptaram de acordo com as características e as necessidades das crianças para que elas pudessem praticar e aprender aquele esporte. Então é por isso que consta também na grade curricular de vocês, não pelo fato de ser esportes para crianças, mas por ser um esportes que, dentro dessa sua adaptação, permitem que a gente possa aprender melhor, mais rápido esse jogo, certo? Então, ao invés de ir direto praticar o jogo na forma tradicional, oficial, como ele é feito, primeiro começa-se na forma adaptada, para poder então aprender as regras, as jogadas, os fundamentos, as técnicas e outras coisas. Então, com isso, faz uma série de alterações naquele esporte principal, geralmente diminuindo a questão do tempo, dos intervalos, tamanho dos equipamentos, tudo para fazer com que esse esporte possa ser melhor apreendido pelas pessoas, certo? Então, por isso que ele está engajado também na sua grade curricular. Então, qual é a origem do mini handball? O mini handball surgiu na Dinamarca no início da década de 1970. Muitos líderes do handball descobriram que o jogo estava evoluindo em uma direção infeliz. O jogo não era muito popular entre as crianças mais novas e era difícil convencer crianças, pais e escola a praticar a modalidade. Então, gente, tudo surgiu de uma necessidade naquele país, lá na Dinamarca, na Europa, onde o handball ele era conhecido como um esporte muito valorizado por aquela população. De repente começou a haver uma decadência, cada vez menos pessoas praticando e se interessando por aquele esporte que era uma paixão nacional naquele lugar. E começaram a ir atrás dos motivos pelo qual estava acontecendo esse fato e chegaram à conclusão de que as crianças que começavam desde a fase escolar aprendendo esse esporte não estavam conseguindo compreender totalmente como jogar o handball. Acontecia como eu falei, eles logo do início, lá na base, logo de pequenininhos, estavam aprendendo o jogo da forma oficial, jogando numa quadra oficial para adultos, com equipamento para adultos,
E aí, então, eles viram que não é possível, né? Não tem como é que a criança vai segurar uma bola, né, do tamanho, peso, textura que é para adultos com as suas mãozinhas pequenas? E aí, então, ficava extremamente inviável jogar. Aí então é que eles começaram a pensar: vamos adaptar, vamos diminuir esse espaço todo aqui, vamos pegar, colocar no espaço menor, vamos diminuir o tamanho aqui da trave, do gol, para que ele possa ficar num tamanho mais adequado, proporcional ao tamanho das crianças. Essa bola pesada, grossa, vamos diminuí-la também um pouquinho, de forma que a criança consiga pegar nas suas mãozinhas. E assim foi feito, então, diversas alterações, transformando assim o jogo num mini handball, certo? E aí, então, ficou muito mais fácil daqueles pequenos alunos começarem a ingressar nesse esporte, certo? Então, vejam como que a adaptação, ela favorece o aprendizado, né? É necessário, então, ter esse olhar. Da mesma forma também para adultos iniciantes. Imagine que muitos de vocês talvez nunca tenham sequer jogado uma partida de handball. Como que vai ser colocado para vocês jogarem de uma vez só um jogo que nunca viram? Então, o ideal é começar por partes, começar com adaptações para que vocês possam compreender melhor o jogo. Vai colocando devagarzinho as regras para entendendo uma de cada vez e assim por diante. Então, esses princípios de adaptação do mini handball, eles podem ser aplicados também no nosso cotidiano enquanto jovens e adultos, certo? Para ajudar no aprendizado melhor. Então, voltando aí para a questão do mini handball para crianças, ele é composto por 3 categorias, né? A primeira é a mini A, que é de crianças entre 5 e 6 anos de idade. E aí, então, as regras, elas se adequam de acordo com essa faixa etária, né? Esse grupo mini A, transformando as bolas menores ainda, né? E de que forma que essas crianças consigam, então, participar. Tem também a categoria mini B, que vai ser aquela composta por crianças de 7 a 8 anos de idade, né? Então são crianças já um pouco maiores, já tem um nível de maturação um pouco mais avançado. E depois da mini B, nós vamos ter outra categoria, que é dos maiorzinhos, já quase adolescentes, que são os mini C, entre 9 e 10 anos de idade, já estão com uma maturação no corpo bem mais avançada, já conseguem compreender melhor regras, já conseguem desenvolver, pelo menos é o que espera-se, né? Realizar movimentos de forma bem mais complexo e avançado, diferente das categorias anteriores, principalmente da mini A. Então, esse daqui já começa assim, então, a introduzir para um esporte um pouco mais competitivo, um pouco mais rigoroso, mais próximo daquele jogado no formato tradicional e oficial. Muito bem, então vamos ver aí algumas regras do mini handball. Antes de passar ou arremessar, a criança pode ficar 5 segundos em posse da bola na categoria mini A, tá bom? Então, na categoria mini A, que é o daqueles pequenininhos, entre 5 e 6 anos de idade, a criança pode ficar 5 segundos em posse da bola, ou seja, ela pode ficar segurando a bola até no máximo 5 segundos. Passou esse tempo, ela precisa realizar o passe da bola ou arremessar em direção ao gol. Já para as categorias mini B e mini C, é 3 segundos em posse da bola. Ou seja, reduz aí esse tempo, ficando mais próximo do tempo relacionado à forma tradicional de jogar. 3 segundos também para eles, certo? Como ele já tem um nível maturacional maior, então, consequentemente, o tempo de resposta, a agilidade,
a capacidade física é muito mais propícia para realizar essas jogadas nesse tempo. Então, o que que diz a regra no handball oficial? Quando você está em posse de bola, segurando a bola, você tem até 3 segundos para passar essa bola ou para arremessar, né? Então, se você ficar pensando demais e passar desses 3 segundos, você perde o direito da bola, certo? Então, aí acontece a reversão, a bola vai para o time contrário. Então, não pode passar desse tempo. E aí, para essas categorias, né, no caso mini A, é um tempo maior, é 5 segundos. É o tempo suficiente que tem para a criança, então, pensar o que que ela vai fazer, olhar para o lado, ver onde estão os coleguinhas, para jogar a bola para o parceiro, certo? Mas, olha só, observe, eu vou falando aqui porque é a proposta, né, da aula, esses esportes são direcionados para a criança, mas vocês podem ir convertendo essas informações para a faixa etária de vocês, se vendo como iniciantes no esporte, certo? Então, possivelmente, vocês também poderiam criar categorias também, certo? Assim como poderíamos até fazer uma jogada aqui, né? Dizendo que, por exemplo, já que mini handball, né, para crianças pequenas, a gente poderia criar um outro termo chamado, por exemplo, master handball, alguma coisa assim, né? Mas, seguindo essa tendência, esses princípios de adaptação do esporte tradicional para aqueles que estão em iniciação. Tá bom? Então, por exemplo, essas regras também podem ser utilizadas, né? Se você nunca jogou, né? Quanto mais idosa for o praticante, por exemplo, vamos colocar aqui a categoria Master A, né? Master A vai ser os mais novos, aqueles entre a faixa etária aí de 18 a, sei lá, de 18 a 30 anos. Aí, Master B vai ser de 30 a 50 anos. Master C, de 50 para cima, né? Então, digamos aí, os Master C, que são aqueles mais idosos, com mais idades, vão precisar, então, ter mais tempo para poder ficar em posse de bola, porque o tempo de resposta vai diminuindo, né? À medida que a gente vai avançando a nossa idade, a gente também vai perdendo certas capacidades físicas e também algumas habilidades, principalmente aqueles que nunca tiveram oportunidade de praticar esportes, de praticar diferentes tipos de atividades físicas, né? Então, você que está iniciando, quanto mais idoso a gente vai ficando, nossas habilidades vão diminuindo. Então, consequentemente, a gente precisa adaptar mais, né, as regras, os implementos do esporte de acordo com essas faixas etárias, tá bom? Então, a gente pode supor assim que a gente está falando também aqui direcionado para os jovens e adultos, tá bom? Vamos lá, continuando. Cada equipe no Mini A entra em quadra com 4 crianças. E as equipes de Mini B e C entram em quadra com 5 crianças cada. Evita-se colocar reservas. Todos podem jogar na posição de goleiro. Basta avisar o árbitro para que ele possa autorizar a troca. Então, gente, no handball oficial, a quantidade de jogadores é de 7 jogadores em quadra, certo? Então, para adaptar, né, de acordo com o tamanho da quadra que foi reduzida, então foi reduzido também o número de crianças. Isso também facilita para elas organizarem o pensamento em relação à posição dos seus colegas. Ao invés de decorar onde estão 6 colegas, né, contando com ela vai decorar apenas 3, né, no caso do Mini A, ou 4 no caso do Mini B e C, certo? Então, vejo que fica mais fácil o deslocamento, né, aquela dinâmica toda que fica acontecendo com o jogo durante a partida,
fica mais simples, mais simplificado, e a criança tem condições maiores de absorver aquela jogada. A mesma coisa a gente pode fazer para faixas etárias maiores, né? Então, como eu falei, quanto mais idoso é o jogador, mais fica difícil também de tomadas de decisões, de agilidade, de coordenação motora. Então, talvez seja necessário também diminuir o número de jogadores. Diminuir também o tamanho da quadra, porque já fica mais difícil você correr, ter uma corrida rápida até 18 metros, né? Até 20 metros. É melhor reduzir para que você possa alcançar, né, aquela área da quadra, né? Então, o ideal é também adaptar, certo? Por motivos formativos, então, olha só aqui, incentiva-se a marcação individual, assim como o ataque não posicionado durante o jogo. Aqui a gente está falando de estratégia, né? Então, no jogo tradicional, o que acontece? Existem várias formas de táticas para defesa e ataque, mas para simplificar, né, para poder haver uma absorção melhor da forma de jogada, o que acontece? A gente pode definir marcação individual. Cada um marca um jogador, né? Então é uma forma básica, simplificada de fazer uma tática de jogo, certo? Então você pode escolher um colega e marcar. Quem está sem a bola está no time de defesa, quem está com a bola está no time de ataque. Você escolhe um e fica lá posicionado, evitando que ele segure a bola, né, quando feito o passe, certo? Então, uma forma individual de haver essa tática de jogo. Agora vamos aqui observar a quadra do mini handball. Então, nós temos aí uma quadra que compreende de 18 a 20 metros de comprimento. Olha só, 18 a 20 metros de comprimento e um total de 10 a 12 metros de largura. Bom, essa quadra ela é dividida por uma linha central, que é onde inicia o jogo também, certo? Cada lado da quadra tem uma área do gol, né, com uma trave de 2,40 metros de comprimento. E nós vamos ter aqui uma área definida por essa linha aqui, certo? Essa daqui é a área do goleiro. Ninguém pode pisar nela, somente quem está no goleiro. Lembrando que essa adaptação, né, do mini handball permite que todos os jogadores possam se tornar goleiro, tá bom? Então, digamos que o coleguinha que está no gol, ele queira sair para jogar e trocar com outro colega que está aqui na quadra jogando. Então, ele pode muito bem fazer essa troca, tá bom? Todos podem também assumir a posição de goleiro. Então, aqui é uma visão geral, né, de uma quadra. A gente, logicamente, pode também adaptar mais ainda, diminuir mais. Digamos que você não tem esse tamanho todo aí para poder jogar o mini handball. Então, você pode acompanhar, pode também adaptar de acordo com as suas possibilidades, certo? Então, você não precisa também se ater somente a essas dimensões aí, né? Isso daí é uma sugestão. O mini handball, ele é extremamente possível de você adaptar, trazer modificações nas regras, nos fundamentos, tudo para que o jogo possa ser compreensível, tá bom? Vamos continuar e vamos ver agora o seguinte. Outro esporte também que passou por uma flexibilização, digamos assim, para que seja melhor compreendido pelos seus jogadores de base, é o mini futsal. Então, o mini futsal é uma variação do futsal tradicional, voltada para crianças e iniciantes, geralmente com o objetivo de proporcionar um ambiente mais acessível e lúdico
para aprender o esporte, tá bom? Então, gente, olha só, vejam aí que, mais uma vez, né, a gente está aqui colocando um esporte que ele é, na sua origem, definido para crianças, né? Mas a gente pode adaptar isso também para a nossa realidade como jovens e adultos, ok? Então, vocês podem também usufruir da essência desse esporte para a prática de vocês, tá bom? Então, quais são as características do mini futsal? Tamanho reduzido da quadra. As dimensões são menores em comparação com o futsal convencional, para adequar-se melhor às crianças e facilitar o jogo. Então, pegaram o tamanho da quadra oficial e diminuíram ela. Lembrando que para as crianças, no caso, fica mais fácil você percorrer, né, jogar, ter um tiro de corrida numa distância menor, né, as perninhas são mais curtas. Mas a mesma coisa a gente pode também deduzir, por exemplo, para jogadores mais idosos, né? Vão ter mais dificuldade também de percorrer uma quadra oficial, por exemplo. Então, diminui mais o tamanho, que torna possível, torna mais simplificado para que o jogador com uma idade mais avançada, que não tem um passado, um histórico muito de prática de atividades físicas, possa, então, usufruir dessa modalidade. Outra característica é equipamentos apropriados. A bola é geralmente menor e mais leve, para facilitar o controle e o chute. Bom, aí o pessoal que, geralmente também os mais novos, né, que já tiveram contato aí com o futsal, sabem muito bem, a bola de futsal, ela é meio compactazinha, né? A bichinha é dura. É diferente da bola de futebol de campo, que embora ela seja um pouco maior, mas ela é mais leve, né? Já a de futsal, né, aquela bola, ela é muito dura. Então, o que se faz? Adapta, né? Além de tornar ela menor, também torna mais leve. É aí que surgiu, então, a proposta lá das bolas dente de leite, sabe aquelas bolinhas de látex mesmo, né, preto e branca, né? Aquelas bolas, elas são justamente voltadas para isso, para essa iniciação. E aí podem ser utilizadas também no caso das realidades dos jovens e adultos, certo? Então essas bolas mais leves, menores, elas são ideais, não machucam, né? Então vão ajudar, auxiliar mais na prática desse esporte, no aprendizado desse esporte. Outra característica do mini futsal é um número menor de jogadores. As equipes costumam ter menos jogadores em quadra, promovendo mais oportunidades de participação para todos. Então, gente, no caso do mini futsal, vai diminuir também a quantidade de jogadores, certo? Enquanto no futebol tradicional você vai ter também aí, no futsal tradicional, você vai ter cerca de 7 jogadores, você pode diminuir também para 5 até 4 jogadores, incluindo o goleiro. Então fica uma jogada mais simples, fica mais fácil de você ver onde estão os colegas. Isso daí vai variar de acordo com os participantes do jogo. Não existe assim uma regra oficial estabelecendo são 5 jogadores em quadra, são 4 jogadores em quadra. Não tem algo oficial. Mesmo o mini handball que nós falamos anteriormente, né, que embora estabeleça lá as categorias mini A, mini B, mini C, e aí a gente diga que para as categorias mini A são 4 jogadores, e categoria mini B e C são 5 jogadores, mas isso não quer dizer que seja algo fixo, oficial. Você pode adaptar, você pode colocar de acordo com os participantes. Por isso que o tema da aula é o jogo, né? Jogos coletivos, tá bom? Porque o jogo tem essa característica, flexibilidade, ele proporciona a possibilidade de você adaptar de acordo com as necessidades dos praticantes. Outra característica desse esporte, do mini futsal, são regras adaptadas.
As regras são ajustadas para priorizar a segurança, diversão e desenvolvimento das habilidades das crianças, como tempo de jogo menor e menor contato físico. E outra característica é o foco no aprendizado. O objetivo é ensinar os fundamentos do esporte, como passe, drible e finalização, em um ambiente amigável. Olha, isso daí é o mais bonito, isso daí é o principal de todos esses esportes aí, né? Esses esportes adaptados. Esse foco no aprendizado, o lado educativo e pedagógico do esporte. Então, em vez de priorizar a questão da competição em si, em vez de priorizar a questão de quem sabe jogar melhor do que os outros, aqui está mais preocupado em proporcionar a prática para todos, de forma que todos possam aprender esse esporte, de forma que todos possam usufruir desse esporte para tirar os benefícios que ele traz. Quais são esses benefícios? Benefícios físicos, mentais, socialização. Então, tudo isso é algo bom que você pode usufruir praticando esporte, gente. Então, a mensagem principal aqui é isso. Pratiquem atividade física, saiam dessa comodidade, vão aí utilizar um pouquinho do tempo de vocês para fazer uma atividade física, que isso é muito importante. A gente pensa que nunca vai adoecer, né? Principalmente quanto mais jovem a gente pensa que nunca vai adoecer por conta da saúde, mas chega uma hora que o tempo cobra conta. E aí, quem não praticou atividade física anteriormente começa a sentir. Mas nunca é tarde demais, sempre é tempo de começar. Então, se você até hoje nunca praticou, começa agora, vai atrás. Aqui estão algumas dicas para vocês, certo? Mini handball, mini futsal, é uma dessas dicas. Reúne aí os amigos, tenta praticar, o seu vizinho, a sua vizinha, os colegas aí da escola, combina entre vocês. Olha, no final aqui da aula, ou então antes de começar a aula, sei lá, no final de semana, vamos se reunir, vamos tentar praticar aqui esse esporte que o professor ensinou pra gente. E aí vocês vão lá e tentam praticar, entendeu? Então isso é muito importante, isso deve fazer um bem danado para vocês. Vamos lá e conhecer a mini quadra de futsal. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, as medidas oficiais para uma mini quadra infantil são 4 por 8 metros ou 5 por 10 metros. A quadra de futsal deve ser plana e lisa, além de ser composta por superfícies não abrasivas. Com relação às regras do mini futsal, vamos ver algumas delas aqui. As regras do mini futsal podem variar de acordo com a idade dos jogadores, mas geralmente incluem: cada equipe é composta por 4 jogadores de campo e um goleiro. Não é permitido tocar na bola com as mãos, exceto pelo goleiro. As faltas diretas de tiro livre são acumuladas em cada tempo. Se um time acumular 6 ou mais faltas diretas de tiro livre em um tempo, o time adversário recebe um tiro livre direto. Substituições podem ocorrer a qualquer momento durante o andamento do jogo. O tempo de jogo pode ser dividido em 2 períodos. O intervalo entre os períodos não poderá ser maior que 3 minutos. O tempo de jogo pode ser prorrogado para a execução de um pênalti ou de um tiro livre. Quando um jogador recebe cartão vermelho, ele é expulso do jogo. A distância do pênalti no futsal é de 6 metros em relação à linha do gol. Então, aqui algumas regras, lembrando que elas não são algo fixo, oficial. Vocês podem adaptar essas regras de acordo também com as necessidades dos praticantes, certo? Mas é uma sugestão, uma forma de vocês iniciarem a prática. Vejo que ela é bem condescendente com relação às faltas, né? Então, é necessário que haja esse olhar em relação à flexibilidade do jogo, tá bom? A gente vai ficando por aqui, espero que todos tenham feito um ótimo aproveitamento da nossa aula.